Olá, começa agora o Repórter Ciência, uma vitrine para projetos e pesquisas da UERJ. E hoje vamos entrevistar a professora Odaleia Aguiar, do Instituto de Nutrição. Ela vai falar sobre o projeto Promoção de Alimentação Saudável e Atividade Física aos trabalhadores dos restaurantes populares do Rio de Janeiro. O trabalho é corrido e pesado. São milhares de refeições servidas por dia. Mas será que esses trabalhadores se preocupam com a própria alimentação e saúde? Como eu sou muito de comer besteira, gordura, essas coisas, eu estou melhorando agora, que eu vou fazendo academia, aí sim, mas preciso melhorar muita coisa ainda no meu cardápio. O projeto Promoção de Alimentação Saudável aos trabalhadores dos restaurantes populares do Rio de Janeiro, do Instituto de Nutrição da UERJ, visa ampliar a compreensão dos trabalhadores sobre a alimentação. A pesquisa está sendo realizada em 8 restaurantes do município do Rio e conta com a participação de alunos bolsistas. Eu vim aqui para o restaurante e entrevistava cada trabalhador individualmente. Com 5 perguntas, era uma entrevista aberta, onde eu direcionava as perguntas e eles respondiam livremente a opinião deles, com o objetivo de compreender realmente o que eles pensam sobre o assunto. Um dos pontos principais do projeto é a conscientização sobre o direito humano à alimentação adequada. A gente conversando e fazendo uma avaliação do estudo, a gente percebeu que muitos trabalhadores não sabiam identificar o que era direito e dever. Eles tinham muita dificuldade, eles acabavam se confundindo nos termos. Então a gente elaborou um mural onde a gente explica o que são direitos e deveres e que a alimentação saudável é um direito dos trabalhadores e de toda a população, né, do mundo e a brasileira também. Professora, como surgiu esse projeto? Em 2001, o Instituto de Nutrição foi convidado pelo governo do estado para participar da gestão dos restaurantes populares que estavam sendo implementados. E a partir daí, a partir da inserção do Instituto, o desdobramento natural era a gente começar a pensar em possibilidade de pesquisa dentro desses equipamentos sociais. Qual é o perfil desses trabalhadores que vocês começaram a estudar? Olha, nos restaurantes populares, o que a gente tem é que a maioria, né, dos trabalhadores é homens. Eles têm faixa etária em torno de 19 a 40 anos. A escolaridade deles, da maioria, é menor do que 9 anos, né? E também são casados, a maioria são casados. E o que a pesquisa vem apontando em relação à saúde desses trabalhadores? A gente tem feito avaliações sistemáticas de peso, altura, para verificar a questão do índice de massa corporal. Então, o que a gente tem verificado na prática é o aumento de peso dessa população de trabalhadores. Quer dizer, hoje, 40% dos que estão dentro desse trabalho nos restaurantes populares apresentam excesso de peso, mas isso é muito semelhante à população geral, né? E por que vocês resolveram estudar o trabalho deles, o dia a dia deles nos restaurantes? Porque existe uma carência enorme de informações sobre determinados segmentos de trabalhadores. E esse é um segmento que a gente tem poucos estudos, né? Poucos dados, poucas informações sobre esse segmento. E o que, assim, no ambiente do restaurante, o que é prejudicial à saúde deles? Olha, tem a questão do ruído, a questão da temperatura, a questão do próprio espaço físico. Então, eles têm vários, que a gente chama de riscos, né, dentro do contexto deles diário de trabalho. Vocês têm percebido assim que esses trabalhadores, tanto mulheres quanto homens, como eles estão fazendo comidas que não são para seu uso próprio, eles fazem essa comida sem carinho? Como é que tem sido essa relação do trabalhador e a oferta desse serviço para o público? Essa é até a preocupação que a gente hoje tem. A partir de 2009, nós começamos com um projeto que é a promoção da alimentação saudável para os trabalhadores dos restaurantes.
E aí, um dos pontos que a gente traçou era não só trabalhar a questão da alimentação dele, do próprio trabalhador, né? Mas também o processo de trabalho dele, a comida que ele diariamente faz. E aí a gente trabalhou, por exemplo, a questão do arroz e feijão. Como é um prato que faz parte da alimentação diária do brasileiro, e principalmente nos restaurantes populares, as pessoas ainda comem muito arroz e feijão, a gente trabalhou isso. A gente não percebe isso, que não exista nenhum carinho, que não exista nenhuma atenção, ou que não exista nenhuma preocupação em relação à segurança do alimento. Isso a gente não percebe, mas você tem que entender que o volume que eles processam, né, de determinados alimentos é muito alto, num tempo que é muito pequeno. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos resultados, né? Porque essa pesquisa já vem sendo desenvolvida, né, há algum tempo, aí eu queria que a senhora falasse agora dos resultados do trabalho. O que nós fizemos ao longo do tempo? Nós já avaliamos cardápios dos restaurantes, e aí o que a gente verifica é que existe uma diferença, né, quando você faz uma avaliação qualitativa desses cardápios entre os restaurantes. A gente também faz avaliação antropométrica sistemática dos trabalhadores e a gente consegue verificar que existe excesso de peso dentro desses trabalhadores. E hoje a gente está trabalhando com a questão do direito humano à alimentação adequada, para que a gente possa sensibilizá-los quanto à questão da lei que possibilita o acesso a uma alimentação adequada. Por que a gente está fazendo isso? Porque quem hoje se alimenta nos restaurantes populares são trabalhadores, é a população de rua. Então, o que a gente quer hoje, o que a gente pretende hoje, na verdade, é sensibilizá-los quanto à importância do trabalho deles, né? E que o resultado do trabalho dele, quer dizer, a refeição pronta, que contribuição ela tem no sentido de beneficiar a população. E os trabalhadores têm aceitado esse estudo? É difícil? Como é que tem sido essa relação? Não. Como a gente já está há muito tempo no restaurante popular, não é uma relação difícil, o mais difícil é que tudo acontece no horário de trabalho deles. Então, assim, sempre o tempo é muito corrido, mas eles aceitam muito bem, até porque, por exemplo, quando a gente faz a avaliação antropométrica deles, a gente devolve essa informação para eles. A gente diz, olha como é que você está, olha qual é o resultado, né? E a gente faz orientação sempre sistemática. Quais são as áreas do Rio de Janeiro que vocês fazem esse estudo, né? Quais são os bairros? Hoje, os restaurantes populares, assim, no estado do Rio, tem mais ou menos 16, né? Mas a gente só trabalha nos restaurantes que estão localizados dentro do município do Rio. Hoje tem 8, mas a gente tem concentrado esforços, como nós somos poucos, em Bangu, que a gente tem uma ótima receptividade, na Central do Brasil, aqui no MEA, a gente tem desenvolvido atualmente as atividades no MEA. E a previsão dessa pesquisa? Porque tem o projeto de extensão e tem esse estudo estatístico. Qual é a previsão para chegar à conclusão? Agora, em outubro de 2013, a gente está na última rodada de coleta de dados. Tanto que no restaurante de Campo Grande, a gente está encerrando as coletas de dados. Então, eu acho que a partir de outubro, a gente começa a fazer o processamento dos dados, fazer a digitação do banco, para ter resultados. Tá bom, professora. Obrigada pela sua participação aqui no Repórter Ciência. Eu que agradeço. Obrigada. O Repórter Ciência fica por aqui. E para entrar em contato com a gente, é só escrever para repórterciência@gmail.com. Até a próxima!